Abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Quem achou fala assim, aleluia. Quem não achou fala misericórdia. Jeremias, lamentações de Jeremias, Ezequiel 37 diz assim, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta manhã a entender a Tua palavra. Não permita que eu empobreça a Tua rica e eficaz palavra, Senhor, mas tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Esse é um texto, meus amados irmãos, que falam de algo que aconteceu em uma visão há milhares de anos, centenas de anos atrás. Mas se a gente olhar para os dias de hoje, o retrato dos dias de hoje, parece que esse texto foi dito nesta manhã para nós. Quando nós olhamos o retrato do que a nação está vivendo, esse contexto, essa realidade que nós estamos vivendo, é aquilo que nós aparentemente não temos a resposta. A experiência aqui que Deus deu ao seu profeta, em levá-lo a um vale de ossos secos, a um cemitério, onde tinha ossos montoados sobre ossos, onde a vida já não existia por ali por muitos e muitos anos, onde aquele lugar era uma referência de morte, de desespero, é o lugar onde as inteligências se findaram, onde a ciência se findou, onde a riqueza se findou, porque quem estava ali, aqueles ossos, bem provável que muitos deles tinham conhecimento, tinham habilidades, pessoas tinham ali riquezas, tinham famílias, mas eram ossos sobre ossos. Quando nós olhamos o contexto que nós estamos vivendo,
A cada dia batemos um recorde de morte por causa da Covid. Nós olhamos para esse cenário brasileiro que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, parece ser ossos sobre ossos. As cidades estão fechando. Belo Horizonte amanhã, a partir de amanhã nem culto vai poder ter nas igrejas. As nossas igrejas espalhadas no Brasil estão sofrendo. O Rio Grande do Sul, ou todo o Sul está sofrendo. São Paulo está fechando a partir de amanhã, toda São Paulo. No Nordeste, nós estamos olhando para essa situação que nós estamos vivendo. Parece que nós não temos uma resposta. Pela ciência não, mas se nós olharmos para Deus, Deus sempre tem algo para nos falar. Deus sempre tem algo para nos falar. O retrato aqui no versículo 2 fala: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Aqui não era alguém que tinha morrido ontem, não era alguém que estava ali há uma semana, mas o retrato que é nos falado daquela cena, era que ossos estavam sequíssimos, não havia pele, não tinha tendões, não tinha ligamentos, não tinha cartilagem, não tinha carne, não tinha vida, não tinha espírito. O retrato do profeta que ele está aqui nos trazendo, que era um lugar sem nenhuma esperança. No versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. O que Deus estava mostrando para o profeta, duas situações: um cemitério de mortos e uma nação de vivos sem vida. Um cemitério onde não havia nenhum suspiro, não havia nenhuma palavra, não havia mais nenhum sonho. Pelo contrário, os sonhos findaram lá. Não havia ali nenhuma lamúria, nenhum sorriso, nenhum grito de alegria, de vitória, um choro de tristeza. Mas paralelamente Deus está dizendo: esse cemitério que você não vê vida, que não vê reação, que não há esperança, que não há graça, que não há família, que não há regozijo, é a mesma situação do meu povo quando eu olho para o meu povo. Deus está falando de morte espiritual. Deus mostra morte física para falar da morte espiritual. Ele fala de um povo apático, ele fala de um povo medroso, ele fala de um povo assustado, ele fala de alguém que não ora, não busca o seu Deus, ele fala de um povo distante. Esses ossos são parecidos com a casa de Israel. Esses ossos que não têm vida é a mesma coisa do povo, do meu povo. Esses ossos que não têm mais sonho é a mesma coisa do meu povo. Esses ossos que não vivem é a mesma coisa do meu povo. Esses ossos que não têm reação, esses ossos que não têm vida, é a mesma coisa do meu povo. E a pergunta é: a palavra é tão atual como se ela fosse escrita nesta manhã para nós, e também é tão atual os homens como se fosse na época do profeta. Nós estamos vivendo um tempo de luto, de angústia, perplexidade. Nós não sabemos se a variante, a Brasília, o Fusca, fazendo graça com aquilo que não tem graça, pode nos alcançar mesmo depois que nós pegamos o Covid. Nós vivemos assustados. Hoje eu estava conversando com um casal, agora mais cedo. As criancinhas, acho que é 3 e 1 ano e meio, ou 4, 2 anos. Foi me cumprimentar o menino, ele veio me cumprimentar assim. A cultura
das nossas crianças é diferente das nossas passadas, de nós. Nós cumprimentávamos abraçando, beijando. Hoje as crianças já cumprimentam porque já é cultural. Elas nasceram nesse ambiente de toda hora passar o álcool nas mãos, a máscara. Daqui uns anos, quando eles forem contar a história e mostrar as fotos, as reuniões, os casamentos ou as festinhas, todo mundo de máscara, quando liberar, que a máscara vai demorar um pouquinho de tempo ainda para todos nós. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo um tempo difícil. É a mesma coisa que o tempo de outrora, que também era difícil, que era angustiante. Mas Deus sempre nos mostra algo que Ele quer nos fazer. E diante de toda essa circunstância, Deus tem algo para nos lembrar. Deus tem algo para falar com você, Deus tem algo para despertar você, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma direção para a sua família, Deus tem algo para falar conosco nesta manhã. E a primeira coisa que eu vejo no texto, que no meio dessa circunstância, Deus estava lembrando ao profeta que Deus é Deus da esperança. Deus é Deus da esperança. Versículo 1 do capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. Sabe o que nós precisamos, meus amados irmãos, para esse tempo de angústia? Esse tempo de incertezas, esse tempo onde empresas têm fechado as portas, onde as pessoas estão passando aperto financeiro. Ontem mesmo o pastor de plantão de ontem no sábado falou: pastor, esse sábado foi o sábado que mais gente bateu na porta querendo cesta básica. Nesse tempo de turbulência que nós estamos passando, eu só não posso esquecer que o meu Deus é o Deus da esperança. E a Bíblia diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu tenho que lembrar que a mão do Senhor está sobre a minha vida. Você precisa lembrar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Você precisa lembrar que a mão do Senhor está sobre a sua casa. É Ele que é o Deus que nos sustenta, é Ele é o Deus que nos fortalece, é Ele é o Deus que nos adestra com a sua destra fiel, é Ele que está no controle de todas as coisas. No meio de um vale de ossos sequíssimos, o Espírito estava conduzindo o homem de Deus. Mas não conduzindo por conduzir, havia um propósito, um projeto. Deus estava ali ressuscitando ossos mortos, vidas, homens e mulheres naquele vale de ossos, para mostrar que Ele quer ressuscitar também os vivos. Deus é poderoso, meus amados irmãos, para curar aquele que está no CTI com Covid. Ele é poderoso para tirá-lo de lá, tirá-lo do tubo e fazê-lo viver. Mas também Deus é poderoso para trazer alegria no nosso coração. Nós que não precisamos de um CTI, de um tubo, mas talvez a nossa alma está morrendo, o nosso espírito está morrendo, a nossa vida com Ele está morrendo. Nós estamos nos distanciando. Falando de distanciamento, distanciamos também de Deus. Deus está dizendo assim: da mesma forma que eu faço com o vale dos ossos secos, assim também eu quero fazer com a minha casa, com o meu povo, com a minha igreja. Assim como eu posso ressuscitar alguém entre os mortos, assim como eu posso curar alguém que está na fila da morte, e eu quero dizer para você que eu quero te ressuscitar por dentro. Eu quero conduzir você com a minha mão. E o texto fala: e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Deus quer nos conduzir pelo seu Espírito. Ele quer nos conduzir, Ele quer nos fortalecer. Então, diante das pressões do mundo, nós nos sentimos como ossos secos, mas Deus está em toda a esperança. Se você marcar aqui comigo Ezequiel capítulo 37, e vir comigo aqui no Salmo 62, no versículo 2, Salmo 62, versículo 2 diz assim:
só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede perdida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista está dizendo assim: homens tramam, armam armadilhas, mente para nos destruir. O inferno coopera com esses homens, com a malignidade dos seus corações. Mas o salmista está dizendo: somente em Deus, ó minha alma. Ele olha para si e diz para a sua alma: ó minhas emoções, ó meus temores, ó minhas angústias, eu quero te dizer que só em Deus, somente nele, você deve esperar em silêncio. Conselho que eu tenho que te dar nesta manhã: está difícil, está angustiante, a perplexidade, a frustração, para de falar e coloque sua esperança em Deus. Ele é o seu auxílio, Ele te ajudará, Ele te fortalecerá. Porque, meus amados irmãos, o deserto na vida do crente é uma bênção. Só vi um aleluia aqui. O deserto na vida do crente é uma bênção. Morar no deserto não presta, mas passar por lá de vez em quando nos trata, nos molda. E nós lembramos que nós somos pó e precisamos de Deus. O que nós estamos passando por esse tempo, desde março do ano passado, um ano completando agora. A partir de amanhã, acho que foi o primeiro caso no Brasil de 15 de março, se não me falha a memória. Meus amados irmãos, nós estamos no deserto, nós não vamos habitar no deserto, nós estamos passando pelo deserto, e nesse deserto, o que eu tenho que fazer? Estar com a minha alma silenciada, só diante do Senhor que eu falo, parar de murmurar, de reclamar, parar de ouvir notícias más, parar de assistir terrores, medos, parar de ouvir aquilo que os outros estão dizendo e dizer para Deus: Deus, aquilo que dizem querem derrubar a minha alma, aquilo que diz querem roubar a minha fé, as notícias querem me amedrontar, mas Deus, eu estou aqui diante do Senhor, porque o Senhor é a minha esperança. Somente o Senhor, somente o Senhor é a minha esperança. Eu não ando segundo o curso desse mundo, eu não entro no padrão desse mundo, na forma desse mundo. Somente o Senhor é a minha esperança. No Salmo 40, no versículo 1, Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha o que o salmista está dizendo: enquanto ele estava no lamaçal,
enquanto ele estava na perdição, enquanto ele estava totalmente envolvido nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas decepções, com medo de todos, não havia louvor nos seus lábios. Porque o texto diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico. Todas as vezes que eu caminho num lamaçal, em laços, em fofocas, em intrigas, em mazelas, toda vez que eu sou ávido para ouvir notícias terríveis, não há cântico nos meus lábios, cânticos do Senhor, colocados pelo Senhor. Mas quando eu me sinto firmado, quando eu sinto meus pés sobre a rocha, quando eu sei que a rocha a qual eu estou firmado é Jesus de Nazaré, e eu não serei abalado por causa dele, há um cântico novo nos meus lábios. No meio de uma situação adversa, não importa a situação, eu estou cantando um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos hão de ver o Deus a qual nós servimos. No meio, meus amados irmãos, dessa pandemia, dessa tristeza, eu posso ter um cântico novo, porque quem firma os meus passos é Jesus de Nazaré. Ah, pastor, eu perdi alguém. Meus amados irmãos, as perdas nós sempre teremos na vida, só não podemos perder é Jesus de Nazaré. Nós vamos perder pessoas que nós amamos. As questões naturais da vida são os filhos sepultar os pais. As questões naturais da vida. Pode ter as inversões? Podem. Acontece acidente? Sim. Nós perdemos dinheiro, nós perdemos saúde, nós perdemos a beleza, nós perdemos a força física, nós perdemos, meus amados irmãos, os cabelos. Alguns é até notório. Mas eu não posso perder a minha esperança no Senhor. Né, pastor Wellington? Aleluia. Hebreus 10, 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz o texto assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, meu amado irmão, se o Espírito do Senhor está te conduzindo, quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Ele vai te mostrar situações adversas, não para você ficar aqui boquiaberto, assustado, mas para você profetizar. Profetiza, ó filho do homem, profetiza, ó filho do homem, diga a esses ossos que vivam. O seu chamado, o Espírito Santo te conduz para você ser boca de Deus, para você profetizar. Profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu bairro, profetiza sobre a sua cidade, profetiza sobre a sua nação, profetiza sobre a sua igreja. Profetiza, ó filho do homem, pois quem fez a promessa é fiel. E o texto fala, sem vacilar. Continue, vá para cima, creia, deixa Deus te usar de uma maneira poderosa. Outra coisa que eu vejo aqui em Ezequiel, meus amados irmãos, voltando para lá, para Ezequiel, é que dentro dessa visão de Ezequiel, o que Deus está fazendo na vida de Ezequiel e através da vida de Ezequiel, Deus estava mostrando para Ezequiel que Ele é o Deus do impossível. Nenhuma ciência, nenhum doutor, PhD,
FGHD, qualquer coisa. Qualquer pessoa em plena consciência no natural diria: você dormiu e teve uma visão de barriga cheia. É impossível ter vida novamente em ossos sequíssimos. E o texto fala da grandeza de Deus, que é osso com osso, ossos misturados, um fêmur a 1 quilômetro do outro. Os ossos foram para se encontrarem, para formar a estrutura que era. Deus é Deus dos impossíveis. Se Deus pode fazer que ossos sequíssimos se tornem um exército, você acha que Ele não pode fazer alguma coisa na sua vida? Você acha que Ele não é poderoso para sustentar a sua vida, te livrar de todo o laço do passarinheiro? Você acha que Ele não é poderoso para te livrar da morte? Você acha que Ele não é poderoso para te livrar de todo homem mau? Você acha que Ele não é poderoso, você no meio de tantas tramas, ali te livrar, te proteger, como Ele fez com Daniel, na cova dos leões? Meus amados irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, e Deus dizendo para o Ezequiel: olha para esses ossos sequíssimos, e diga a esses ossos sequíssimos aquilo que eu te falar. Milagre só acontece quando Deus quer, e não quando o homem quer. A intervenção dos céus vem quando está na agenda de Deus e não na nossa agenda. O que eu preciso fazer é provocar os céus, porque na hora da agenda dos céus eu quero ser boca de Deus para que o milagre aconteça. Não sou eu que convenço um homem do pecado, do juízo, da justiça, mas sou eu que sou boca de Deus para falar aos corações que vão ouvir e vão entender, vão se converter e vão chorar e vão se rasgar diante do grande eu sou. Eu só quero ser o profeta de Deus para que o milagre de Deus, usando esse profeta, chegue até as pessoas. Ele é o Deus do impossível. E eu creio no Deus dos impossíveis. E o Deus do impossível sempre faz uma pergunta para nós: você acha que esses ossos podem reviver? Você acha que Deus pode te livrar de todo mal? Você acha que Deus pode tirar a pandemia sobre as nações da terra? Não existe coisas difíceis para o nosso Deus. Se você vier aqui em Gênesis capítulo 18, marca lá Ezequiel, que já está marcado, depois você pode ler de novo na sua casa. Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Meu amado irmão, sabe por que nós sofremos? É porque nós não deixamos a nossa boca ser boca de Deus. Nós não permitimos que o nosso coração jorre as palavras proféticas de Deus. Nós estamos assustados como qualquer pessoa natural está assustado. O povo de Deus era para ser o povo menos assustado sobre a face da terra. No mundo tereis aflições. A Bíblia fala de mortandade, a Bíblia fala de perseguição, a Bíblia fala de angústia, a Bíblia fala de sofrimento na igreja. Ei, meu amado irmão, agora que é hora de você ser profeta. Profeta na hora da vitória é muito fácil, cantar cântico depois de atravessar o mar é fácil. Profetiza antes, creia no Deus impossível. Não há coisas difíceis, não há algo impossível para Deus. Seja tu uma boca profética para essa geração. Deus chama os loucos para confundir os sábios.
Pega um óleo e começa a ungir o seu bairro, sua rua. Fala, aquilo é resultado do Covid. É mesmo, estou orando para acabar com ele. Sabe, meus amados irmãos, Deus nos chama para viver o inacreditável, o impossível, o irreal, para mostrar que Ele é Deus sobre as nossas vidas. É tão interessante, eu tenho uma convicção tão grande no meu espírito, de que quando eu cuido da igreja de Jesus, quando eu falo igreja, eu falo de gente, quando eu me preocupo de ter algo para edificar famílias, como cursos, edificar homens, mulheres, quando eu estou disponível para ouvir pessoas, aconselhar pessoas, orar por pessoas, clamar por pessoas, jejuar, quando eu estou disponível para falar do Evangelho, pregar o Evangelho, e em lugares distantes para falar, pegar o carro e viajar horas e horas, e ir lá, dar um abraço, trazer uma palavra, voltar de novo para minha casa. Quando assim eu faço, Deus cuida da minha família. Deus cuida dos detalhes da minha casa. Ele cuida do relacionamento entre irmãos, entre pai e filhos, mãe e filhos, entre o casal, entre marido e mulher. Quando eu cuido das coisas que é material, para oferecer à igreja de Jesus algo mais aconchegante. É gostoso reunir aqui com os ares, o ar-condicionado ligado. É gostoso ter um som que chega aos nossos ouvidos. Nós queremos ampliar, queremos fazer coisas, queremos melhorar o ministério infantil, queremos estender a igreja, queremos levar a igreja a lugares mais longínquos possível, queremos alcançar pessoas. Deus cuida das minhas finanças. Quando eu cuido das coisas do Senhor, quando eu preocupo, quando eu me dou, quando eu me dedico para fazer para Deus, para honrar a Deus. Não é que Deus habita em paredes, e nem precisa de paredes, mas aqui é uma referência, onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Deus cuida dos meus negócios. Coisas inacreditáveis Deus quer fazer na sua história. O que Deus quer é que você seja profeta, boca dele, que você creia que Ele é o Deus da esperança. Está tudo difícil, tem gente morrendo, sim, os hospitais estão cheios, sim, mas Deus é o Deus da esperança. Vai passar, o milagre vai acontecer, a provisão vai vir, Deus vai usar as vacinas, Deus vai fazer alguma coisa, mas o Senhor vai varrer sobre as nações isso, e depois nós vamos ver um tempo novo, diferente na nossa história. Deus é Deus da esperança, Deus é Deus do impossível. Pastor, eu fui no médico e o médico falou, eu tenho 3 meses, eu vim aqui despedir. Meu amado irmão, quem governa a sua vida é a voz do médico ou a voz do Senhor? Porque Deus também pode usar o médico e falar, vai morrer, então prepara. Mas você pode virar para um canto e falar, Deus, me dá mais 10 anos de vida. Me dá mais 15. Eu tenho servido o Senhor com inteireza de coração. Eu lembro meu avô, alguns anos atrás, bastante anos atrás, morando no interior, meu avô muito bem de vida, ele teve um infarto, pegaram ele, alugaram um avião e trouxeram para Belo Horizonte, e era na época de referência de hospital em Belo Horizonte, era o Hospital Belo Horizonte, ali perto da Lagoinha, e no avião, ele infartado, ele fez uma oração a Deus, e ele diz assim, Deus, me dá mais 10 anos de vida. Meu avô veio, fez a ponte, melhorou, ficou internado vários dias, abriu o peito, né, naquela não tinha stand, e voltou para casa. Nesses 10 anos eu fui morar com meu avô, eu e minha irmã, e no mês que ele completou 10 anos que ele tinha feito aquela oração,
ele partiu para a glória. Meus amados irmãos, Deus muda coisas por causa do seu clamor. Deus muda corações por causa do seu clamor. Muito pode a oração do justo. Deus pode fazer algo. Eu creio em aquilo que Deus quer fazer, mas por causa dos seus, Ele muda o curso. Ele alarga mais, Ele estende mais, Ele aumenta os anos de vida mais. Ele faz algo inacreditável por causa do seu povo, por causa dos seus filhos. Aí eu preciso ser o profeta de Deus. Talvez Deus quer fazer algo tão poderoso na sua vida e está querendo que você reaja, saia do casulo, do medo, da angústia e continue a fazer a obra do Senhor.